Bom, a minha chegada no Museu de Astronomia foi junto com o cometa Halley. Eu já fazia astronomia e, ao saber que estavam chamando pessoas, monitores, estagiários para observação do cometa Halley, eu me candidatei e vim, isso em 86, em março de 86. Foi uma coisa muito corrida, porque foi num fim de semana que eu fiquei sabendo, estava fazendo prova para o ITA naquela época e vim para cá. Fiz uma prova na segunda-feira, na outra semana praticamente a gente já estava aqui para fazer a observação do cometa Halley. Em março de 86, né, foi a época da maior aproximação do cometa Halley e tinha observação toda noite. As pessoas agendavam um horário, recebiam uma cartinha e tinha um horário em que ela vinha observar, né? E nós fomos treinados pelo professor Oliveiros, que ensinou a gente a mexer no instrumento. Eu nunca tinha mexido num instrumento tão grande quanto esse. Só instrumentos portáteis na faculdade. E foi uma experiência incrível, porque ele deu umas aulas, 2, 3 aulas, e no outro dia a gente pegou aqui uma turma enorme, um grupo enorme de pessoas querendo observar o cometa. A gente sabia muita teoria, mas na prática a gente ainda estava muito verde. E nossa inexperiência, eu me lembro uma noite muito traumatizante, que uma fila enorme, o público ansioso para ver o Halley, e a gente perdeu o Halley. Cadê o Halley? Aí eu lembro que alguém deu a ideia, vamos chamar o professor Mourão, que morava aqui no campus, né? Acordaram ele de madrugada, 2 da manhã, sei lá, 3 da manhã. E ele veio com maior tranquilidade, sem problemas, nem irado ele não estava, ele veio ali e pegou o instrumento com uma intimidade que o astrônomo profissional experiente tem. E colocou o objeto lá no campo de visão, eu olhei, estava ali, é isso, E estava lá, e realmente aquela noite foi uma noite da gente ficou muito preocupado. As noites seguintes a gente já ficou mais atento, porque a gente podia perceber o cometa se movendo em relação às estrelas. Era o momento de maior aproximação que ele teve da Terra, então o movimento dele era muito rápido, né? Então realmente ali foi uma prova de fogo para quem nunca tinha pego o instrumento acompanhado de um cometa, a primeira vez que eu vi um cometa pelo telescópio. O instrumento é um instrumento mecânico, então ele é todo, você tem que ter travas de movimento mais leve e tal, isso dá um trabalho grande para observar. Mas como a gente observava sempre objetos muito brilhantes, não precisava de um instrumento com um acompanhamento mais poderoso que esse, apesar dele ter condições de ver objetos menos luminosos. Depois da época do Halley, eu continuei como estagiário aqui e a gente começou o sistema de observação vamos dizer assim, mais comum, né? Mais diário, né? Tínhamos os fins de semana e as quartas-feiras. E a gente tinha um esquema de escalas e tal para observar. E era muito interessante porque o público sempre chega aqui para observar e tem uma decepção. Quase todo mundo que vai observar um telescópio, a primeira sensação é uma sensação de decepção. Principalmente quando ele olha um instrumento grande como esse, ele acha que vai ver, quanto maior o instrumento, maior a imagem que vai ser próximo, mais a imagem vai ser próxima daquelas imagens que ela vê na revista, e não é. A imagem é sempre branca, não tem aquelas cores muito marcantes. Fora também a poluição luminosa que a gente tem ao redor aqui, né? Um dia de jogo no São Januário ali, aquele pedaço do céu era totalmente perdido. A gente ficava torcendo que não tivesse nada de interessante para aquele lado, que se apontasse para lá não ia ver nada. Sobre observação, o público que a gente tinha era muito variado e nos fins de semana sempre era muito mais gente, né? Porque pessoas que vinham para a feira, né? A feira dos nordestinos ali, que acabavam vindo para cá também, né? Inclusive às vezes tomavam umas lá e vinham para cá, aí vinham estrela para caramba. A pessoa chegava aqui já vendo estrela. Mas realmente a expectativa das pessoas com a observação e o instrumento grande também tem isso. A gente botava, uma época a gente tinha instrumentos menores, portáteis. A gente tinha a intenção de diminuir a tensão aqui na cúpula maior, que todo mundo quer ver na cúpula maior. Botava os instrumentos menores lá fora, mas as pessoas falavam, tudo bem, mas eu quero ver na cúpula maior. Porque é um instrumento grande, tem cara de telescópio. Aquele telescópio pequenininho lá fora, fala, não, isso não interessa. Às vezes a imagem lá fora era mais bonita do que aqui dentro, mas aqui era a grande sensação. E realmente esse instrumento tem que ter uma ótica muito boa. É um instrumento antigo que tem, faz anos que eu não observo nele, mas a última vez que eu observei, era um céu belíssimo, ele tem uma ótica transparente, cristalina.
uma mecânica robusta também, um instrumento alemão. Eu costumava brincar que ele é um Panzer, né? Um tanque de guerra, aguenta qualquer coisa, né? Um instrumento muito robusto. Eu tenho uma ligação emocional muito grande com esse instrumento, porque era anos seguidos observando aqui, quase toda semana tinha, a não ser que o tempo estivesse nublado, eu estava observando alguma coisa aqui com ele. E vi muitos objetos aqui, mostrei muitos objetos para as pessoas, né? Lua, Saturno. Lua e Saturno sempre foram os grandes campeões, eu mostrei Marte para as pessoas, não era tanto. Júpiter também, muito interessante. Vi alguns cometas aqui também, na verdade 2 cometas. Um cometa, eu fui um dos primeiros a ver um cometa, o Levi 9, se eu não me engano, não me lembro bem o nome dele. Eu sei que na época todo mundo estava procurando e consegui ver daqui. O bacana aqui é que a gente tenta falar para a pessoa, o que você está vendo é real, não é uma simulação, não é um efeito especial. Você está vendo o que os primeiros pesquisadores viram. Aí a pessoa já valoriza mais o que ela está vendo. Eu sempre, quando eu mostro Júpiter para as pessoas, eu falo, essa visão Galileu teve. E quando Galileu viu esses pontinhos alinhados em torno dessa bolinha aqui, isso revolucionou a ideia do universo. Passou de geocêntrico para heliocêntrico. As pessoas têm umas ideias preconcebidas sobre como observar o céu e quando ela chega aqui ela vai ter oportunidade. Por isso que é bom ter uma pessoa que entenda do lado para orientar e tirar um pouco dessas falsas expectativas sobre o que você vai observar ou não. Esse instrumento aqui realmente é um instrumento muito bom para observar o céu. Acho que uma quantidade enorme de pessoas olhou para o céu pela primeira vez nesse instrumento. Bem, o meu primeiro contato com a observação do céu foi, na verdade, antes de eu vir para cá como bolsista de iniciação científica, né? Quando eu estava ainda no ensino médio, eu fiz um curso de astronomia que era realizado aqui no MAST pelo astrônomo Naelton Mendes de Araújo. E dali eu passei a frequentar a atividade de observação do céu. Às vezes como voluntário, às vezes como público mesmo, trazendo amigos e familiares. A partir do ano de 1997, quando eu ainda era estudante da graduação de astronomia, eu comecei a fazer iniciação científica na coordenação de educação em ciências e passei a trabalhar diretamente com a atividade de observação do céu, que acontecia todas as quartas, sábados e domingos. O astrônomo, então, responsável era o Júlio César Klafke, que era o responsável pela atividade de observação do céu, dentre outras atividades de astronomia. Essa atividade funcionava basicamente da seguinte forma: as pessoas chegavam e subiam diretamente para a cúpula, né, e para a área externa, a cúpula onde nós instalávamos telescópios portáteis. Com o decorrer do tempo, a equipe foi observando que havia algumas dificuldades, né? O público vinha com uma expectativa e quando se deparava com a imagem do planeta, que ele esperava ser bem maior, né? Viu um planeta pequenininho, ficava um pouco decepcionado, né? E nós então explicávamos que não era bem assim, o que era aquela imagem que ele estava vendo. E daí a equipe sentiu a necessidade de ter um momento anterior a essa observação ao telescópio, né? Então, eu não vou saber dizer exatamente a partir de que mês, mas no ano entre 1997 e 1998, antes do público subir para observar o céu aos telescópios, ele era convidado a vir para o auditório, para esse auditório aqui do museu, onde era exibido um vídeo sobre astronomia e nós então tínhamos um breve bate-papo sobre o que nós íamos ver no céu naquela noite. Isso era interessante também porque, anteriormente a essa maneira de funcionar a atividade, se estivesse nublado, se estivesse chovendo, as pessoas vinham ao museu, visitavam o museu e iam embora, sem ter o menor contato com qualquer pessoa da equipe de astronomia. A partir do momento que nós passamos a convidar o público para vir para o auditório, e isso acontecia mesmo que estivesse chovendo, mesmo que estivesse nublado, né? Então, nós explicávamos o que eles iam ver no céu caso não estivesse nublado. Então, o público se sentia até mais motivado a retornar aqui ao museu numa outra noite. Com o tempo, em torno do ano 2000, mais ou menos, a gente sentiu então a necessidade de fazer algo mais estruturado, né? De não ter somente o vídeo e esse bate-papo informal, mas de ter uma apresentação, né, em PowerPoint, que na época era novidade. Quem já coordenava a atividade era o professor Gilson Vieira,
que foi professor de muitos dos bolsistas aqui do MAST. Ele foi professor da UFRJ, do curso de astronomia da UFRJ, e ele então veio para o MAST para coordenar as atividades de astronomia. A partir desse momento, ele estruturou uma série de apresentações, 12 apresentações, né, uma para cada mês, e chamou essas apresentações de Céu do Mês, né? Então, o público agora, antes de subir para o telescópio, primeiro assistia a um vídeo e depois ele assistia a uma apresentação, que era o Céu do Mês, onde a gente então tinha imagens, tinha outros recursos para falar um pouco melhor sobre o que eles iam observar nos telescópios. Nós distribuímos também uma carta celeste, produzida aqui no museu, onde explicávamos o que era visível no céu naquele mês e que o público podia levar para casa para observar em outras datas, né? Aqui, por exemplo, o modelo da carta celeste atual, né, do museu, então que vem com as constelações que estão visíveis naquele mês e os horários em que o céu real corresponde ao céu representado aqui. Então, o público pode, com as orientações que nós fornecemos aqui no auditório, entender, assim, ele pode se orientar e tentar reconhecer o céu através dessa carta, pelo menos durante esse mês. Então, a partir do ano 2000, com todas essas modificações, né, principalmente com o Céu do Mês, todas as atividades de astronomia passaram a fazer parte dessa grande atividade que ficou sendo chamada de Programa de Observação do Céu. Eu diria que o Programa de Observação do Céu, do Museu de Astronomia e Ciências Afins, de todas as nossas atividades de popularização da astronomia, talvez seja o mais popular deles, né? As pessoas gostam muito de vir aqui às quartas e sábados para fazer observação do céu. Esse programa de observação começa sempre no nosso auditório, onde a gente faz uma introdução sobre o céu daquele mês e o que vai ser visto no dia, naquela noite, né, na verdade. Muitas vezes a gente tem a passagem de satélites como o telescópio espacial Hubble ou a Estação Espacial Internacional, e a gente mostra como as pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação. Mostra a carta celeste. Até há pouco tempo a gente distribuía a carta, era impressa, mas agora ela está acessível pelo site do museu. Nós convidamos as pessoas para virem para o campus, e onde a nossa equipe já terá preparado a nossa luneta 21, que é que vocês estão vendo aqui atrás, a cúpula dela, e outros telescópios como esse aqui pequeno, e dependendo do público, né? A gente coloca mais telescópios apontados para objetos diferentes. E eu diria que o nosso diferencial aqui de observação é a utilização de uma luneta centenária, que é a luneta 21. Que tem, vamos dizer assim, o poder de observação igual a esses telescópios modernos que nós temos, mas o que o público gosta mesmo de ver o céu é pela luneta 21. Eu acho que é isso que torna esse programa tão diferente para as pessoas. É uma observação como era feita antigamente. Hoje em dia não se faz mais observações astronômicas visualmente, com o olho. Se utiliza telescópios modernos com câmeras CCDs e as imagens são transportadas diretamente para um computador. Então os astrônomos atuais não olham mais através do telescópio com o seu próprio olho. Eles olham através de uma câmera e veem nos computadores as imagens. Então é uma forma romântica de se observar o céu e como se fazia antigamente. O que os visitantes veem no nosso programa são os objetos celestes de interesse, que normalmente são planetas, né? Hoje o planeta que está em evidência é Saturno, que é possível vê-lo com seus anéis e satélites. Pelo telescópio também a gente observa aglomerados estelares, sejam eles abertos ou globulares, e nebulosas, quando o céu assim permite, né? Quando o céu está mais limpo, a gente pode observar nebulosas. E duplas estelares, quer dizer, estrelas duplas, são objetos de interesse. O programa de observação do céu, que a gente carinhosamente chama de POC, acontece sempre às quartas e sábados, a partir das 5h30 ou 6h30, quando é o horário de verão, né? Normalmente, quando está escurecendo, a gente já começa nossas atividades aqui. Um grupo no auditório, preparando o público para o que eles vão ver,
e um outro grupo já aqui no campus preparando os instrumentos.